Boa noite. O ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, data em que completa um ano de guerra na Ucrânia, está no ar. Veja agora os destaques do programa de hoje. Um ano de guerra na Ucrânia e ainda estamos longe do fim. Heloísa Vilela vai analisar as propostas de paz da China e do Brasil. Uma entrevista com o cientista Ricardo Galvão, demitido pelo negacionismo bolsonarista e agora de volta ao governo. O silêncio ensurdecedor do caso Robinho no mundo do futebol. Quem comenta o assunto é Walter Casagrande. E a opinião de César Calejon, Chico Sá e Guga Noblar sobre os principais temas do dia. Muito boa noite, César Calejon. Você gosta dessa, né? Olha a moral, né? Eu adoro essa entradinha, é muito amada. Copa do Mundo. Boa noite, Rô. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade ICL. Boa noite, Chico. Boa noite, vamos nessa. Sexta-feira, mas com muita notícia. Com muita notícia. Só Não... quero te dizer um parênteses rápido, que a sua camisa ontem fez o maior sucesso no nosso chat, tá? Meu Deus, tem que caprichar, né? Porque a concorrência aqui é braba. Pois é, mas a gente já começa, né, com uma notícia pesada, triste, porque se passou um ano de guerra na Ucrânia. Passou assim muito rápido, né? Parece que foi ontem que a gente viu as primeiras notícias e a Rússia invadindo a Ucrânia. Enfim, já se passou um ano e agora eu vou conversar com Heloísa Vilela, que vai trazer mais informações. Boa noite, Elo. Elo, a Rússia achou que seria tudo mais fácil nessa guerra, não? Boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade CL. Eu acho que todo mundo achou que essa guerra ia durar um pouco menos de tempo do que já está durando e não tem fim à vista. Agora, esse primeiro ano foi marcado por várias cerimônias e anúncios, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o governo anunciou mais dinheiro para a Ucrânia e também uma nova rodada de sanções contra a Rússia. Na Europa, os aliados da OTAN tentaram fechar um pacote de sanções para a Rússia e não conseguiram, empacaram ali em algumas exceções. A Itália queria uma exceção para exportação de borracha, enfim, não conseguiram fechar esse pacote. Bom, já na China houve novidade porque saiu ali uma proposta de paz hoje cedo. E também na Ucrânia, Zelensky fez uma série de homenagens, de solenidades, disse que o país está caminhando para a invencibilidade, acredite se quiser, e deu até uma entrevista coletiva, inclusive mencionou o nome do presidente Lula. Então aconteceu muita coisa hoje no mundo com relação a essa guerra da Ucrânia, claro. Agora, Elô, sobre essa proposta de paz da China, em nenhum momento eles falam sobre a retirada das tropas, né, da Ucrânia. Olha, essa proposta tem 12 pontos. De fato, é o primeiro país que se saiu com uma proposta realmente para começar uma negociação. Claro que aqui nos Estados Unidos ela já tem sido torpedeada de tudo quanto é lado, dizendo que não tem nada específico. Claro que não tem. É uma proposta bem genérica, por quê? Para ver se propicia uma conversa. Se você apresentar uma proposta de paz com pontos fechados, sacramentados, vai ser impossível você negociar qualquer coisa. Mas ela é genérica, mas não é tanto assim, porque ela fala da soberania, né? Ela fala que a segurança de um Estado não pode ser conquistada em detrimento da segurança de outro. Ela pede o fim das hostilidades, ela não diz a Rússia tem que sair ou a Ucrânia tem que parar de atirar, não, fala genericamente, pede o fim das hostilidades. Também diz que é preciso acabar com a mentalidade da Guerra Fria. O que quer dizer, no fundo, vai justamente fortalecer um discurso que a China vem fazendo o tempo todo, que é preciso ir na raiz do problema, e que para a China a raiz do problema é a expansão da OTAN em direção à fronteira da Rússia, que nunca foi uma discussão levada a sério no Ocidente, nem pelos Estados Unidos, nem pela OTAN. E não foi de se estranhar que o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, já também disse que essa proposta
não pode ser levado a sério, porque a China não tem moral para propor nada, porque nunca condenou a invasão. Ora, se tivesse condenado a invasão, já tinha ficado de um dos lados da guerra. Então, eu acho que tem, justamente porque não tomou partido em nenhum momento. Agora, quem teria moral? A OTAN, que se expandiu até a fronteira da Rússia? Os Estados Unidos, que invadiram Deus e todo mundo nas últimas tantas décadas, né? Vamos começar só do Vietnã para cá? Ou seja, e já alocou mais de 100 bilhões de dólares em ajuda e armas para a Ucrânia. Não me parece que seja exatamente o país mais indicado para propor nada. Então, a China saiu na frente, e tem um detalhe dessa proposta da China que eu acho que é super importante. Ela também pede criação de corredores humanitários, tem algumas coisas específicas, mas mais do que isso, essa proposta foi apresentada depois que o principal diplomata da China visitou a Rússia. E essa proposta só foi escrita e apresentada depois dessa visita, o que leva a crer que a Rússia acha que é uma boa ideia apresentar essa proposta. E Zelensky disse hoje que não achou nada mal a China se sair com essa proposta, então, e que inclusive quer visitar Xi Jinping. Eu acho que foi um passo positivo, pelo menos a China obriga o mundo a começar a discutir se deve discutir uma proposta de paz, né? Então tenta mudar o discurso, tenta mudar essa conversa de arma, guerra, guerra, arma, morte, e começar a falar de paz. Cara, João, sou mais Brasil para liderar essa negociação de paz, né? Pelo jeito. Acho que sim, acho que o Brasil está numa posição muito adequada. Veja, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, a vantagem de acompanhar um veículo como o ICL e de ter alguém como a Elo fazendo um trabalho que dá conta da integralidade desse processo, é que você tem uma leitura muito mais ampla do que acontece nesse conflito na Ucrânia. O que está em jogo aí é a reformulação da governança global. Não é um conflito entre a Ucrânia e a Rússia. É toda uma nova disposição geopolítica que passa a se organizar com o Ocidente de um lado e China e Rússia de outro. Evidentemente, a gente não é ingênuo no sentido de apontar mocinhos e vilões, mas a coisa é muito mais complicada e passa por todas essas nuances, por exemplo, que a Elo traz com muita propriedade para a gente. Aí, Elo, o que eu gostaria de jogar para ti é o seguinte, a gente tem o Zelensky dizendo que convidou o Lula para uma conversa olho a olho, né? Considerando aí os processos de guerra, como a Rô também colocou, o Brasil está numa posição aí tentando catalisar o diálogo, tentando fomentar aí que ambas as partes conversem de uma maneira um pouco mais produtiva, e o Zelensky, a meu ver, está tentando fazer esse papel também de seduzir os lados que ainda não tomaram partido no conflito. O que a gente pode esperar desse encontro? Como te parece que vai ser a postura de ambos os lados? E o que é mais capaz, que o Zelensky convença o Lula, ou que o Lula, de alguma forma, seja capaz de convencer o próprio Zelensky? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que várias coisas interessantes aconteceram hoje, a gente não dá pra gente dizer exatamente o que elas significam, mas, por exemplo, o Lula está falando em criar um grupo de paz. Aí o Zelensky diz, numa coletiva hoje, provocado por uma pergunta de um jornalista do SBT, lá em Kiev, que quer se encontrar com o Lula, que já mandou um convite para que Lula vá à Ucrânia, porque ele quer olhar olho no olho para entender melhor o que o Lula está propondo. O Lula não fez uma proposta como a China fez, com pontos já específicos, né? Ele fez só a proposta de criar um grupo de paz. Mas o Zelensky disse que já viu como uma boa iniciativa o passo que o Lula deu de dizer na ONU, como sempre vem dizendo, que é preciso respeitar a integridade territorial e a soberania de todos os países, o que ele vê com bons olhos. Agora, além disso, Zelensky também disse hoje que quer que países da América Latina e da África participem de qualquer processo de discussão e de negociação. Olha que interessante, são justamente os países, alguns países da América Latina e da África, que têm se abstido das votações na ONU. Não votam nem contra a favor das resoluções que condenam a guerra. Ficam em cima do muro dizendo, queremos a discussão da paz.
queremos propostas de paz, queremos que essa guerra acabe, porque ela está trazendo problemas sérios para todos nós. Problema da fome, claro, né? Os países mais pobres estão sofrendo ainda mais. Então, eu achei super interessante. A gente não sabe exatamente se isso quer dizer que o Zelensky está tentando seduzir esses países para o seu lado no conflito, ou se ele está olhando para frente e está vendo que, apesar de todo o apoio em armas que o Ocidente vem dando, e o Ocidente a gente não deve nem generalizar, né, pessoal? São os Estados Unidos, o Canadá e alguns países da Europa, a grande maioria, mas não são todos. Então, a gente não sabe se ele quer ganhar esse pessoal que ainda se coloca em cima do muro, ou se ele está vendo para frente que o tempo não lhe ajuda, que quanto mais tempo passar, pior vai ser a situação dele. Por quê? Esses países vão cansar de gastar dinheiro. É muito dinheiro, gente. É muita grana para todos eles, apesar deles serem ricos. Então, hoje, curiosamente, saiu um artigo do Washington Post, um escritor, um jornalista do Washington Post, dizendo justamente isso. O tempo, a Casa Branca está errada ao dizer que estaremos com vocês o tempo que for preciso, porque o tempo joga contra a Ucrânia nessa guerra e não a favor. Então, pode ser que ele já esteja vendo lá na frente que se ele se mantiver nessa guerra muito mais tempo, ele vai acabar perdendo muito mais do que ele já perdeu. Então, talvez por isso ele esteja dizendo, não, quero encontrar com Lula, não, quero a América Latina e a África nessas conversas. Achei que hoje foi um dia assim, de muita mudança e muitas possibilidades, porque começa a mudar o discurso. Até porque, né, Chico, quando falamos em guerra, falamos em vidas. Vidas. Pois é, na população ucraniana, o que tem sofrido, né, nesses 12 meses não é brincadeira. Claro. Elô, acho curioso, a China joga esse plano de paz, né, que é um bom aceno, mas o governo chinês sempre faz questão de dar aquela cutucada e lembrar que, olha, não me venha, americanos, com esse discurso de soberania que vocês, ao longo da história, já invadiram países e mais países. O Iraque é um desses exemplos mais emblemáticos. Então, a China joga na proposta de paz, mas não deixa de lembrar a história quase que diariamente, né, Lu? Eles falam muito dessa mentalidade da Guerra Fria, né? E é claro que tem um objetivo de se autoproteger também. A China sabe que o próximo alvo, essa guerra não é uma guerra entre Ucrânia e Rússia, essa é uma guerra entre, como o César estava falando, é uma guerra pela hegemonia, uma guerra para manter o Estado hegemônico dos Estados Unidos no mundo, né? E que conseguiu subjugar a Europa. Por incrível que pareça. Eu me pergunto se Angela Merkel ainda fosse a chanceler alemã, se isso teria acontecido, mas essa é uma outra conversa e um exercício de bola de cristal que não dá para fazer, né? Mas é uma guerra pela hegemonia e a China sabe que o próximo alvo dos Estados Unidos é Taiwan. E a China não vai abrir mão de Taiwan. Taiwan é considerado território da China e eles sabem que os Estados Unidos vão querer fazer uma guerra por procuração com a China em Taiwan. Então, eles querem esclarecer essa história agora, na Ucrânia, para evitar um problema mais na frente, entendeu? Perfeito. E, Elô, um personagem está mobilizando os protestos aí nos Estados Unidos contra a guerra da Ucrânia. Que personagem é esse? Pois é um jornalista ativista chamado José Vegas. Essa semana ele enfrentou o líder dos democratas na Câmara, que foi o cara que substituiu a Nancy Pelosi. Ele faz aí uma série de perguntas para o Hakeem Jeffries, dizendo que um artigo, a gente comentou aqui o artigo do Seymour Hersh, que denunciou a sabotagem dos gasodutos russos que teria sido feita pelos americanos. Então ele diz isso, se for comprovado, é uma declaração de guerra. Eu não quero morrer incinerado na Terceira Guerra Mundial. O que você está fazendo? Está cobrando do Joe Biden uma solução? Está cobrando uma resposta? E esse vídeo dele repercutiu muito. E aí, hoje eu vi no Twitter que ele está convocando uma conversa no Spaces do Twitter para mobilizar mesmo, criar um movimento anti-guerra, que já existe em várias esferas, mas ele quer acelerar esse processo e aumentar o movimento anti-guerra. Para a gente ter uma ideia, o apoio à guerra da Ucrânia, que no começo foi muito forte,
já caiu. Ele era de mais de 60% e hoje é de 48%. Ainda é grande, mas já não é mais de 50%, né? Já não é mais da metade da população. E isso é muito importante para quem, como é o caso de Joe Biden, está olhando para a eleição daqui a 2 anos, né? Ele vai querer se reeleger. Então, se começar a cair o apoio da população, ele fica em maus lençóis. Então, isso tudo também entra na conta, né? Então, acho que é importante a gente observar como a sociedade americana vai se colocando. Hoje eu li uma matéria de uma publicação chamada Black American Report, ou seja, o relatório da Black Agenda, da agenda negra, cobrando dos políticos negros no Congresso americano por não estarem fazendo absolutamente nada contra essa guerra. Lembrando que os negros estão passando fome, que os negros estão morando nas ruas do país, que é um absurdo esse dinheiro todo ir para lá, quando o país não cuida da sua própria população. E cadê os seus representantes no Congresso, que, segundo diz essa matéria, estão todos no bolso do complexo industrial militar, e que assim não é possível. De jeito nenhum. Eu acho que para efeito de síntese, Rô, o que é extremamente importante disso tudo que a Elo traz é isso. Desde da guerra do Peloponeso, com Tucídides, isso faz 2.500 anos, a gente já tem em relações internacionais esse processo de quando você tem um poder hegemônico estabelecido e outro ascendente, esse tipo de processo que a gente está vendo entre China, Estados Unidos, China e Rússia de um lado, Estados Unidos e OTAN de outro, esse tipo de conflito se produz. Outro aspecto que eu acho que é importante salientar na fala que a Elo traz é que, para além do desgaste que tem em termos de investimento material, em termos de dinheiro, de equipamento, de tudo isso, isso vai desgastando, você tem o desgaste político, porque as pessoas começam a fazer ponderações dessa ordem de que, veja, eu não quero participar, eu não quero ser artífice de um processo nuclear. Porque se a coisa continua se agudizando nessa medida, a próxima etapa é usar armas táticas nucleares e efetivamente armas nucleares de grande escala. Agora, Elo, tem uma questão aqui que eu acho que é muito bom passar para ti, que é o seguinte: a Alemanha vetou a exportação de 28 blindados do país, do Brasil. E o governo Lula já enxerga isso como uma forma de retaliação, considerando que o Brasil não se posicionou exatamente como os alemães, a OTAN, de forma mais ampla, gostariam que o governo Lula fizesse. Como é que você avalia isso? Essa postura do Lula de busca por uma postura mais neutra, vamos dizer assim, que seja capaz de estimular o debate e a conversa entre ambos os lados, pode ter alguma consequência mais séria para o Brasil? O chanceler alemão esteve no Brasil, conversou com o Lula, foi pessoalmente pedir que o governo brasileiro enviasse munição para a guerra. E Lula disse: não, nós não vamos alimentar a guerra, nós não vamos tomar lado, até porque ele quer negociar a paz, ele quer promover a paz, não quer alimentar a guerra. Bom, o Scholz não gostou nem um pouco da conversa, e aí voltou para a Alemanha e agora saiu essa notícia que eles vendem umas peças que são fundamentais para a fabricação dos blindados Guarani. É um blindado brasileiro, que inclusive já tinha um acerto de compra e venda com a Argentina de mais de 140 unidades, e também tem umas vendas para as Filipinas, intermediadas por Israel. E Lula, quando veio aos Estados Unidos, uma das coisas da agenda da conversa dele com Biden era justamente talvez aumentar a exportação de material bélico do Brasil numa triangulação com os Estados Unidos. E agora me parece que isso não vai ser possível, porque a Alemanha já retaliou, porque o Brasil não está mandando munição. Então, acho que para um país que realmente quer procurar paz, talvez a melhor coisa seria a gente procurar outras indústrias e deixar essa de material bélico um pouco de lado. Mas que isso é retaliação, sem dúvida nenhuma, isso é retaliação da Alemanha. Heloísa Vilela, muito obrigada. Que aula hoje aqui. Perguntou, Elo responde. Perfeito. Repararam, né? Muito craque, Elo. Obrigado, querida. Obrigada. Um ótimo final de semana para você. Para vocês também. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Vamos receber um convidado, o Ricardo Galvão, que é cientista e atual presidente do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ricardo, boa noite, prazer receber você aqui. Boa noite, Roberto, uma satisfação estar com vocês. O cientista Ricardo Galvão foi exonerado do INPE pelo governo Bolsonaro porque divulgou dados do desmatamento na Amazônia. Mas agora, com o governo Lula, ele é o presidente do CNPq. A gente vai falar das mudanças climáticas, mas antes eu quero trazer uma notícia de hoje, que chegou agora, que o IBAMA encontra cerca de 60 pássaros silvestres criados irregularmente na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. De acordo com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, o ex-ministro recebeu uma multa. Torres está preso desde janeiro por suspeita de omissão nos atos golpistas no dia 8 de janeiro. Ricardo, esta é mais uma violência contra o meio ambiente que vem de um ministro de Estado. Isso é muito sério, né? É um exemplo péssimo para todo mundo. Olha, Roberta, na verdade o que acontece, muita gente diz que Bolsonaro conseguiu conquistar eleitores, etc., né? Mudou a cabeça deles, mas isso não é real. O que acontece, se nós somos bastante honestos conosco mesmo, sempre existiu na população brasileira, da ordem de 20% a 25%, de pessoas que acham que bandido bom é bandido morto, que árvore boa é árvore derrubada, que pode jogar lixo nos rios, etc. E isso varia, e não é só a classe mais alta, né, cara? Pessoas até humildes que pensam assim. O que Bolsonaro fez foi conseguir agrupar todas as pessoas em torno das suas mensagens, inclusive o uso de armamento, etc., né? E aí vai, desde políticos de alto nível até pessoas humildes, infelizmente, que apoiaram, que têm essa ideia. É esta mentalidade que nós temos que alterar. E isso é muito difícil. E só com educação e com exemplo claro do governo, como está fazendo o governo Lula agora, é que nós temos esperança de fazer isso. É isso aí. César. Professor Ricardo Galvão, um prazer falar com o senhor. Obrigado por ceder o vosso tempo para conversar com a gente aqui. Tem uma questão que eu acho que é muito pertinente trazer para as pessoas que nos assistem nesse momento, que é a importância do CNPq, a importância da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico brasileiro. A gente sabe que no governo Bolsonaro houve um desmonte absoluto desses processos e no governo Lula a gente já teve aí um reajuste para as bolsas de mestrado, de doutorado, todo um novo processo que vem sendo implementado no sentido de retomar a força da pesquisa nacional. Conta pra gente, por favor, professor Ricardo, o que é o CNPq, porque eu sei que não necessariamente as pessoas sabem o que é e a importância do CNPq e a própria importância de investir em pesquisa e desenvolvimento para o próprio desenvolvimento nacional de forma mais ampla. Excelente pergunta. O CNPq tem um papel histórico na consolidação da pesquisa científica no Brasil. Logo após a Segunda Guerra Mundial, com tudo o que aconteceu com as bombas de Hiroshima, né, despertou muito no país a importância, a percepção de como era importante a ciência para o desenvolvimento, né? E tivemos um grande militar, o almirante Álvaro Alberto, que imediatamente entendeu a importância de desenvolver no país uma estrutura que permitisse que se fizesse pesquisa em tempo integral, de ponta, né? E aí que o almirante Álvaro Alberto, ele tinha tido uma participação já para criar no Rio de Janeiro o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que foi a primeira instituição brasileira, inclusive era uma instituição privada, dedicada a trabalho científico em tempo integral. Porque até então, nas universidades, os professores que faziam pesquisa eram em tempo parcial, a principal coisa deles era dar aula, o CBPF não. E logo depois, então, ele trabalhou para criar o Conselho Nacional, na verdade é chamar o Conselho de Pesquisa, depois ficou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse conselho é que fornece recursos e dá bolsas para o desenvolvimento da pesquisa em todo o país. Então, desde 51,
nós fazemos isso e de uma forma cada vez mais intensa. Existem alguns estados, como o estado de São Paulo, que tem a FAPESP, que tem outras agências que fornecem recursos para a pesquisa. Mas o CNPq que atinge todo o Brasil. Tem uma importância enorme. O próprio INPE, que a Roberta falou que eu fui diretor, era parte do CNPq durante um tempo. Não? Então, essa instituição é que promove o desenvolvimento da ciência no país. Por que a ciência é importante? Nós acabamos de ver agora vários exemplos, vimos na Covid, etc. Né? Mas nós não vamos ter um desenvolvimento socialmente justo e sustentável sem políticas públicas fortemente embasadas no conhecimento científico e tecnológico. Essa ideia que nós importamos tecnologia é simplesmente uma ideia ilusória, porque ninguém exporta tecnologia de ponta. Roberta, acabaram de falar, a Heloísa falou, nos tanques de guerra, etc. Né? Então, por exemplo, mesmo a indústria de armamento, o Brasil no passado já teve capacidade de desenvolver tudo praticamente no Brasil. Isso foi perdido ao longo do tempo. Né? Então, em células fotovoltaicas, assim por diante. Isso nós só o faremos, não somente com um grande número de cientistas, mas aumentando o que eu chamo a alfabetização científica da sociedade brasileira. O cidadão comum ele tem que ter conhecimento suficiente de ciência, inclusive para discernir sobre as políticas públicas que lhes são apresentadas. E o CNPq tem uma preocupação grande. Por exemplo, nesse aumento de bolsa que disseste, mais do que o aumento de bolsa para os pesquisadores, nós aumentamos de 100 para 300 reais por mês uma bolsa de iniciação científica júnior. O que é isso? É para um aluno de ensino médio que ganha alguma Olimpíada de uma área da ciência. Porque nós queremos despertar a vocação quando os alunos ainda estão no ensino médio. Despertar a vocação para a ciência. E essa luta nós estamos enfrentando e sou muito confiante que o presidente Lula a levará adiante. Ricardo, os eventos climáticos, né, são catastróficos e cada vez mais recorrentes em todo o planeta. Queria fazer uma pergunta bem prática. Com o modelo atual que a gente tem, né, com a agropecuária, com o efeito, né, estufa provocado pela emissão de gases, o consumo desenfreado, é possível conter o aquecimento global? Olha, Roberta, isso é bastante difícil, né? Na conferência já de Paris, nós tínhamos colocado várias metas para diminuir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente gás carbônico e metano. Né? As metas colocadas por todos os países não foram alcançadas. A melhor ferramenta que nós temos para diminuir a concentração de gás de efeito estufa é através da absorção de carbono, principalmente pelas grandes florestas tropicais. Floresta da Bacia da Amazônia, Bacia do Congo e a floresta da Indonésia. Já na bacia do Rio Amazonas, grande parte da floresta já não está mais absorvendo gás carbônico, já está emitindo. Em todo o sul da Amazônia, naquela faixa que se chama Arco de Desmatamento, que é enorme, só para ter uma ideia, o período de seca já dura mais de que 4 semanas do que durava cerca de 20, 30 anos atrás. Então, nós não estamos trabalhando como deveríamos. Mas se pode fazer sim. Tem um programa forte de reflorestamento, não só de florestamento das matas, mas desenvolvimento de energia sustentável. Porque, veja, Roberta, nós temos que levar em conta que a humanidade teve um desenvolvimento enorme nos últimos 150 anos, baseado essencialmente em quê? Disponibilidade de combustível fóssil barato. É isso que ocorreu. Depois da descoberta. E toda a tecnologia foi desenvolvida com base nisso. Mudar essa tecnologia não é fácil. E alterar não é só fácil do ponto de vista econômico, algumas vezes do ponto de vista científico. Mas sabemos como fazer. Veja, no Brasil, nós já temos nossa matriz energética, cerca de 19% da matriz energética baseada em fontes eólicas, no vento. Nós temos ainda que fazer muito, temos que ter um sistema que nós chamamos de rede de transmissão inteligente para usar essas fontes, mesmo a solar, mas sabemos como fazer. Mas tem que ter investimento.
E não basta só o governo, Roberto. Tem que ter uma atitude forte da iniciativa privada, naturalmente coordenada pelo governo, articulada pelo governo, mas grandes investimentos na iniciativa privada. Com certeza. Governo, iniciativa privada e a responsabilidade de cada um nesse processo também, né? Dentro de casa pode começar. Perfeito. Separando o lixo. Doutor Ricardo, a Amazônia é uma questão muito cara ao senhor, né? Sempre foi. E foi bastante animador esse começo de governo Lula em relação a combate ao garimpo, etc. Mas a gente vê no noticiário que não vai ser tão fácil, né? Ontem mesmo tivemos uma base instalada na reserva Yanomami, bombardeada já pelo garimpo, por essa economia informal que é muito forte lá na área. Em quanto tempo o senhor avalia que teremos realmente ali uma área desocupada e veremos números favoráveis em relação ao desmatamento? Dá para fazer uma avaliação? Olha, Chico, eu não sei se poderia fazer dessa forma, porque aí vai depender muito da intensidade de atuação, não só do governo brasileiro, mas dos outros países vizinhos panamazônicos. Porque veja, na Amazônia, nós temos 29 grandes grupos criminosos atuando. E atuando através das fronteiras, certo? E grupos poderosos. E esses grupos são muito bem articulados, infelizmente, até com o apoio de alguns parlamentares que apoiam esse grupo ou recebem apoios desses grupos, né? Então, mais do que um discurso de que deve se fazer, tem que ter uma atitude muito bem articulada. Não vai ser só o governo Lula, mas a articulação com os governos estaduais. A ação dos governos estaduais é essencial, é absolutamente essencial. E basear também no conhecimento que temos na Amazônia. Nós temos não só o INPE, mas na Amazônia nós temos o Museu Emílio Guild, Museu Paraense, onde se faz muito trabalho sobre isso, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Mamirauá, tem muito conhecimento na Amazônia sobre como fazer, mas é necessário que o governo tenha uma firmeza de propósito e saiba realmente lutar contra esses grupos criminosos e politicamente fortes. Esse que é o problema. Então, vamos ver como é que vai atuar para poder coibir o que está acontecendo. Tá certo, Ricardo Galvão. Muito obrigada, viu, por sua participação aqui no ICL segunda edição. Um ótimo final de semana para você. Obrigado a todas e vamos trabalhar pela Amazônia em pé. É isso, boa noite. Obrigado, professor. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Vamos receber agora Walter Casagrande aqui no ICL segunda edição. Boa noite, Casão, tudo bem? Prazer te receber aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Casão. Fala, noite, Chico, querido. Beleza? César, um beijo para vocês. Beijo, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Casão, a presidente do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, a Maria Tereza de Assis Moura, deu prosseguimento à ação do ex-jogador Robinho, acusado de estupro, né, e condenado a 9 anos de prisão na Itália. Estuprou uma jovem em Milão e o crime aconteceu em 2013. Casão, eu vou ser muito direta como mulher, né? Por que os jogadores não se posicionam, não falam, não emitem nenhuma opinião? Para mim, é praticamente como se crime de estupro e assédio sexual não existissem para os homens, ou pelo menos para esses jogadores, pelo menos para o mundo do futebol, para a imprensa esportiva. É um descaso. Não, é assim, não é só um descaso, é um deboche, né? Principalmente nessa situação do Robinho, que está andando pela praia livremente, jogando futevôlei, tirando fotografia com os amigos, participou de manifestações antidemocráticas disfarçado e agora foi para o carnaval, né? Então, o crime dele foi um crime de estupro coletivo de vulnerável. Foi ele e mais 4 amigos, eram 5 caras. Tem diversas gravações dele debochando da menina. Ele não sentiu culpa alguma, ele não se arrependeu em nada. Tanto que continua se divertindo, porque para ele tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? E eu cobro a fala dos jogadores de futebol há muitos anos. O Chico, que me acompanha mais, sabe disso. Não só pelo caso do Robinho. Posições políticas, posições sociais,
né? Posições na época da vacina, né? Jogador de futebol não falava nada, não cobrava vacina, não cobram nada, desmatamento da Amazônia, o caso dos povos indígenas, eles não falam nada. Parece que tem um código do silêncio, sabe? O código do silêncio. E eu fico irritado, eu fico indignado, me incomoda muito, principalmente em casos de crimes, como é o caso do Robinho, que está condenado, vai ser julgado lá no STF para ver se a pena será cumprida aqui no Brasil. Eu acredito e espero que seja cumprida mesmo a pena aqui no Brasil, que ele seja preso e cumpra pelo crime que cometeu. Porque, senão, na minha opinião, vai ser assim, um deboche vencedor. Eu não tenho dúvida que, se ele não for preso, ele vai gravar um monte de vídeo debochando de todo mundo, das pessoas que cobraram uma posição da justiça. No meu caso, cobrei, continuo cobrando desde o primeiro dia. Hoje eu postei um vídeo de 10/10/2020. Foi quando saiu a pena em terceira instância, na última instância do Robinho, no Globo Esporte. E eu cobrei já dali, e nunca deixei de cobrar, porque eu sabia e sei, como vocês sabem, que aqui no Brasil tudo cai no esquecimento muito rápido. Esse caso do Robinho, eu me empenhei para não cair no esquecimento. E vou continuar me empenhando para não cair no esquecimento, independentemente do que o STF resolva. Casão, boa noite mais uma vez, bom estar contigo aqui. O que a gente vê dessa moçada toda, a única preocupação política que eu vi, assim, e acompanho contigo aí essa trajetória dos jogadores, a única manifestação que eu vi desses caras todos foi ou o voto em Bolsonaro ou em manifestações antidemocráticas, que é o caso do Robinho, ou manifestações golpistas. Você não vê mais nada. Ou incitando a violência, né? Como o caso do Wallace. Exatamente, você não vê nada. Sim. Na Amazônia, em tragédias, nada. Você não vê nunca nada na cabeça desses caras nesse sentido. Com nenhuma ideia mínima de civilização, de humanidade. Eu ia até dizer um palavrão. Que porra é essa? É um mundo paralelo, parece. Que insensibilidade é essa, Casão? De onde vem? Não, assim, eu não sei a resposta exata sobre esse tipo de comportamento dos jogadores nas últimas décadas. Mas eu tenho algumas ideias. Assim. Primeiro, eles esquecem que antes de ser jogador de futebol são cidadãos brasileiros. Eles acham, depois de um tempo, quando vão para a Europa ou quando começam a ganhar muito dinheiro com justiça, é o talento deles, mas eles esquecem que antes de ser jogador de futebol, eles são cidadãos, né? Que é importante o uso da voz de um jogador de futebol, num país como o futebol, no mundo hoje, com redes sociais, com internet, você ouve, você sabe o que uma pessoa falou um segundo depois. O posicionamento, principalmente social, né? Principalmente social. Então, tem coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, não falar nada do desmatamento, não falar nada sobre o governo do Bolsonaro virar as costas para os povos indígenas, não falar nada de não comprar vacina, dos deboches, não falar nada de nada. E pior, que naquela Copa América da Morte, que foi em 2021, que em plena pandemia, os jogadores, junto com o governo da época e o presidente da CBF, que na época também foi afastado por assédio sexual, que era o Rogério Caboclo, trouxeram a Copa América para cá, que não era nossa, era da Argentina e da Colômbia. E eles, além de não se manifestarem, eles também colaboraram com um comportamento completamente fora do padrão do mundo daquele momento, né? Que trazia uma Copa América para cá. Então, assim, eu fiquei muito tempo assim, meio envergonhado, porque eu sou da classe dos jogadores de futebol. Só que eu venho de uma escola da democracia corintiana. Com 18 anos eu estava dentro da democracia corintiana. Então, muitos falam assim, você está falando contra jogador de futebol, é uma vergonha, você... Cara, eu venho da escola da democracia corintiana, me posicionando. Eu não consigo, além não só de ser da democracia corintiana, é o meu comportamento, é o meu temperamento, o meu modo. Eu fui educado dessa maneira. Eu não vou deixar de me posicionar com coisas importantes da sociedade brasileira.
Não vou deixar, sabe? Então, eu vejo diversas coisas, assim, 2 semanas atrás, foi semana passada, antes do carnaval, eu fui para a aldeia Krenak, lá em Resplendor, do lado do governador Valadares, fiquei lá 3 dias para saber, para conhecer, para ver a luta deles, que também eles sofrem tanto como estão sofrendo os Yanomamis, porque lá, o rio que eles vivem do rio, está contaminado há 7 anos por causa do desastre de Mariana. Né? Desastre de Mariana. E ninguém cita, ninguém fala. Né? Não, eu estou falando do esporte. Porque as notícias saem. É só você prestar atenção e ter vontade de se preocupar com o seu país, se colocar dentro da sociedade. Parece que eles não se colocam, parece que não é problema meu, sabe? Aquele papo, não é problema meu, não é problema meu. Nada é problema meu, nada. O Robinho tá condenado por estupro e tá passando na praia. Isso aí não é problema meu. Pô, os Yanomamis quase foram dizimados. Não é problema meu. Nada é problema meu. Nada é problema meu. E isso é um egoísmo maléfico para uma sociedade. Quando você acha que se cada pessoa achar que não é problema dela, o problema do outro, cara, acabou uma sociedade. É o fim de uma sociedade. Né? Principalmente das pessoas que têm voz importante, que são atores, atrizes, cantores, jogadores de futebol, políticos, jornalistas, né? Essas pessoas. Se não se posicionarem, sabe, eu não estou ditando a regra, se posiciona, que é obrigado a se posicionar, eu estou jogando no ar a necessidade de se posicionarem, de se falar, né, de se colocar dentro da sociedade. Não é uma obrigação, mas eu tenho o meu direito de continuar cobrando, independentemente de quem achar que é legal ou não achar. O Chico, Roberta, né, e César, lá na Copa do Mundo, os ex-jogadores se uniram para me atacar. Eu lembro disso. A Copa do Mundo. Atacaram de forma pesada. Violenta. Né? Mas eles não se unem para cobrar a prisão do Robinho, que é condenado. Eles não se unem para cobrar o governo em relação aos povos indígenas, o antigo governo, esse governo também. Eles não se unem para cobrar nada para a sociedade. Eles se uniram para me atacar porque eu mostrei claramente qual era o tipo de comportamento que eles estavam tendo na Copa. Não foi uma crítica generalizada e eterna. Foi uma crítica para aquele momento. Eu mostrei naquele momento que os ex-jogadores da Argentina se comportavam de um jeito, que era torcendo para a Argentina, e os ex-jogadores nossos pagavam de dirigentes ao lado do Emir, do Catar, que é um país excessivamente opressor, não respeita, aliás, trata as mulheres como um ser inferior, e a homofobia é crime. Como que você fica sentado do lado de um cara desse? Então, cara, e aí eu mostrei isso. Não. E tem um aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar, que é nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, né, Casão? Via de regra, essas pessoas que são os paladinos dos valores da família tradicional e esse tipo de coisa. O próprio Daniel Alves fez campanha, o Robinho fez campanha, e depois tem todo esse tipo de coisa que vem a público. O próprio caso do Robinho agora caiu na mão da Maria Tereza de Assis Moura, que é presidente do STJ. A Itália pediu para que ele efetivamente cumpra a prisão no Brasil. Vamos ver qual é a sequência disso. Agora, Casão, tem uma questão que eu quero te colocar, que é o seguinte: você acha que esse nível de corporativismo, vamos dizer assim, que existe entre os jogadores de futebol, também se aplica para a própria imprensa especializada? Como é que você sente o papel da imprensa especializada no que diz respeito a esse tipo de coisa? Cara, é assim, a imprensa esportiva, uma boa parte, não sei se é uma grande parte, mas uma boa parte da imprensa esportiva, ela faz, pelo menos ela colabora com esse tipo de alienação dos jogadores do futebol e também para essa separação, sabe? Se colocar do lado de fora de uma sociedade. Porque passam a mão na cabeça dos jogadores. Né? Ou então falam muito pouco de coisas que é necessário falar. Ou então mostram notícias que não condiz com a realidade do momento de quem você está falando. Né? Então você tem ali um grupo. Eu não sei se eles estão certos ou eles estão errados. Eu não sei isso. Eu não estou julgando o comportamento de ninguém. Mas quando eu entrei para ser comentarista, lá atrás, 96, com o José Trajano, depois eu fui para a Globo, que era o saudoso Marco Mora, eu aprendi que eu tinha que ser totalmente independente para eu ter condições de ser justo
e de dar a minha opinião sem dever favor para ninguém. Né? Eu aprendi dessa maneira. E eu continuo dessa maneira. Só que hoje o tempo foi mudando, redes sociais, os jogadores viraram celebridades, e aí nós estamos numa fase de mistura. Os jogadores ainda não sabem se eles continuam sendo jogadores e celebridades, só celebridades, não são mais jogadores, e o jornalismo também está assim, vai. Vamos deixar bem claro. Não é só o jornalismo esportivo. O jornalismo como um todo, tem muita gente que já não sabe se faz o jornalismo ou se é uma celebridade. Uma celebridade de jornalismo. Né? E eu acho que isso é uma confusão que está fazendo mal para o jornalismo brasileiro, de qualquer maneira, no geral. Está fazendo mal. Porque quando você vira uma celebridade, quando você se coloca na posição de celebridade, você se coloca numa situação de comprometimento com alguém. Que num determinado momento você vai ter que colocar a sua opinião sobre aquela pessoa, sobre aquele grupo, sobre aquela situação. E de repente você perde a sua independência, perde a sua liberdade e se vê fechado num caminho que eu não posso dizer tudo o que eu penso. Aí, cara, aí acabou. Quando a gente, eu, vocês e mais a grande parte da imprensa esportiva, o jornalismo como um todo, se chegar ao ponto de que eu estou constrangido em fazer uma crítica para determinada pessoa, determinada situação, determinado grupo, acabou a luta por uma sociedade. Porque quem luta pela sociedade é quem informa. E quem opina. Não é isso? Mas aí deve ter um medo também de não conseguir mais aquela entrevista exclusiva, aquela informação, aquele furo. E aí... O vício é esse. Exatamente. Casão, estou vendo um quadro da Rita Lee ali na sua parede. A gente sabe que ela foi hospitalizada hoje. Não há maiores informações sobre o estado de saúde dela. Você, quando saiu da reabilitação, fez questão de ir num show da Rita Lee, né? Então, eu fui internado em setembro de 2007, eu tive alta em outubro de 2008. Mas outubro, lá para agosto, eu comecei a fazer a minha ressocialização. Né? Eu saí para fazer ressocialização. E a minha escolha era sempre ir para a casa da minha irmã, reunia toda a família, eu ia junto com a psicóloga ou com o psicólogo e ficava lá das 11 às 5 e tinha que voltar para a internação. Isso foi 3 finais de semana. Aí, como deu tudo certo, eu consegui lidar com as emoções, apesar que eu ficava chorando o dia inteiro junto com a minha família, porque eu ficava indignado com o comportamento que eu tinha tido anteriormente, né? Vendo o carinho da minha família, eu falava, como que eu pude ter feito tudo aquilo que eu fiz, né? E aí, quando eu ganhei uma saída diferente, eu escolhi ir no show da Rita Lee, em 2008. A assessora de imprensa da Rita era, uma época antes, assessora de imprensa dos Titãs, então eu era muito amigo dela, que é a Clarice. E eu tive a possibilidade de ligar para ela, avisar que eu ia no show, e fui eu com uma psicóloga. E fui lá. Fui muito bem recebido pela Rita, aí estava a Hebe também, tem uma foto, eu, a Hebe e a Rita, e essa foto aí. E eu recebi esse carinho aí, esse amor. Eu estava ainda montando meus cacos, ainda colando o quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça da minha vida, né, para dar continuidade à minha vida. E eu escolhi ir no show da Rita Lee porque a Rita Lee, junto com o Raul Seixas, os dois, eles ditaram muito o meu estilo de vida, a minha filosofia de vida, o modo de eu me vestir, o modo de eu me falar, o estilo musical que eu me adaptei. Eu me identifiquei com... Eu consegui ver quem eu era de verdade através da Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Raul e Rita. Né? Eu fui essa estrada. Quando eu conheci Rita e Raul, né, o som da Rita e do Raul, eu falei, eu sou isso aqui. Olha como o meu corpo vibra com isso, olha como minha mente funciona com isso, olha qual é a energia que eu recebo disso. Então, a Rita tem um carinho enorme, é a rainha do rock and roll, uma das maiores roqueiras do mundo, do rock mundial, não é do Brasil. O disco Fruto Proibido é o disco de rock and roll brasileiro mais importante da história e também um dos mais importantes do rock and roll de todos os tempos. O disco do Tutti Frutti, Rita Lee Tutti Frutti, 76, que é um dos maiores discos de rock and roll da história. Então, quando eu soube que a Rita tinha ido para o hospital, eu tive essa necessidade de mandar meu carinho para ela de alguma maneira, né, de alguma forma. Lembrando essas histórias, aquela outra foto foi no Ibirapuera, no show do Ibirapuera em 1982, um pouco antes da final, essa daí, ó.
Nós levamos uma camisa, eu levei a camisa para ela, do Corinthians número 9. Então, cara, a Rita, para mim, ela representa boa parte do que eu sou, na realidade, né? Por filosofia, por comportamento, por costumes, hábitos. Quer dizer, a Rita, na realidade, ela me mostrou que cultura que eu era. Né? Ó, Casão, a sua cultura é essa. Né? Ouve o meu som, ouve o som do Raul Seixas que você vai se encontrar. E foi aí que eu me encontrei. Rita, amada, as melhores energias para você nessa sua recuperação. A gente te ama. Rita é do nosso bairro, Chico, ela é da Pompeia. Sim. Aliás, nosso bairro é o bairro do rock. Berço do rock paulistano. Ô, Casão, com a Rita tem também a campanha das diretas, né? Vocês estavam nesse mesmo embalo político nas diretas, né? Então, tivemos esse contato em 82, eu conheci a Rita em 82, comecei a ter bastante contato com ela, depois na época das diretas já. Depois eu tive um momento, depois que eu parei de jogar, né, eu tinha uma página do Estadão que eu convidava uma pessoa, não necessariamente do futebol, e a gente batia um papo e eu escrevia a coluna em forma de diálogo, de bate-papo. E eu fiz com a Rita uma página do Estadão, quando ela estava fazendo Saia Justa, eu fui lá no estúdio, fizemos uma conversa maravilhosa, histórias de futebol, histórias da infância dela, do carnaval, do pai dela, da Lança Perfume e do Corinthians, principalmente, né? E depois teve esse encontro aí também no show dela, quando eu estava internado. E assim, a Rita não tive grandes encontros, muitos encontros, mas eu tive grandes encontros com ela. Não foram muitos, mas foram grandes, importantes, em momentos assim, chave para um, para outro ou para nós. Entendeu? Como foi o encontro das diretas, né? Maravilha. Chico não, César. Começa com C. O Casão, eu acho que tem uma questão, é difícil muitas vezes não politizar tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? A gente teve conversas em outros fóruns a respeito disso tudo que a gente conversou um pouco hoje aqui. E como é que você vê esse novo momento, cara, que surge com esse governo eleito? Te parece que existem mudanças significativas no debate público? Eu sei que você é uma figura muito mais ligada a rock and roll, a futebol e tal, mas você é um comunicador que tem uma ressonância nacional. Como é que você sente essa questão com esse novo governo que acabou de ser empossado aí? A gente está indo para a conclusão do segundo mês, cara. Houve alguma mudança significativa na tua perspectiva? Claro que houve, porque se você for pegar os últimos 4 anos, que foram 4 anos de destruição completa, destruição da sociedade, destruição da nossa cultura, destruição dos princípios, dos valores e dos princípios da nossa sociedade, aos poucos estamos recuperando isso. Nós temos que analisar que o novo governo, na realidade, não são 2 meses, porque teve a tentativa de golpe dia 8 de janeiro. E daí, de 8 de janeiro em diante, foi aquela correria de consertar, de ir atrás, de buscar, de evitar outra tentativa de golpe, de prender as pessoas que participaram da destruição, de ir atrás de quem colaborou, de ir atrás de quem incentivou. Então ainda está esse processo. Nós estamos nesse processo ainda. E agora veio essas tragédias, né, da chuva no litoral norte, que também o governo teve que ir para lá para tentar resolver, para tentar mudar alguma situação que tem que mudar. Nenhum governo se preocupou com isso até hoje, apesar que pelo menos o Lula, ele foi até lá e não ficou andando de jet ski, como o Jair Bolsonaro fez quando teve o mesmo problema lá na Bahia. Então, o que eu percebo de diferença é o seguinte: o interesse, a empatia, a disposição e a vontade de recuperar o nosso Brasil, né? Qual a mudança mais significativa e mais clara? No exterior. Como o mundo está vendo o Brasil com esse novo governo. Como as portas estão se abrindo. Como os governos, os chefes de Estado, os países poderosos estão abrindo as portas para dialogar com o novo governo. Essa mudança foi instantânea. Inclusive, foi acentuada pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que depois daquilo lá, os países do mundo se reforçaram para proteger a democracia mundial e proteger a democracia e dar apoio para a democracia brasileira. Essa foi a mudança mais explícita, mais rápida, mais direta
Foi rápido. Essa mudança aconteceu antes do golpe do dia 8. Antes do golpe do dia 8, a visão do mundo para o novo governo brasileiro já era outra. Isso aconteceu antes desse terrorismo todo aí. Né? Então essa mudança foi significativa para a recuperação do país economicamente, de relações, né? Das relações, de intercâmbios e tudo mais. E aqui internamente é um trabalho árduo, porque você está vendo lá os garimpeiros, né? O garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, o caso do povo Yanomami, que o governo teve que se virar para tentar ajudar da melhor maneira possível, o mais rápido possível. E isso está pelo Brasil todo. Não é só o povo Yanomami. Todos os povos indígenas estão em situações delicadas, né, em situação delicada, porque o governo anterior virou as costas totalmente para eles e abriu as... Vocês se lembram daquela reunião ministerial que teve aquela vez, que a Damares falou, amanhã todos os governadores vão estar algemados, e o Ricardo Salles falou, vamos aproveitar que a imprensa está prestando atenção na pandemia e vamos passar a boiada? Então, a boiada foi essa. A boiada foi essa. Só que o que aconteceu? Eles perderam a eleição e agora o que o novo governo está lutando para fazer? Fechar a porteira para parar de passar a boiada. Isso é um passo importante. É a mesma coisa com o desarmamento. Para dificultar a compra de armas. Para depois começar a recuperação das armas ilegais que estão espalhadas por aí. Recuperação, expulsão dos garimpos ilegais, desmatamento ilegal, queimar aquelas máquinas. Enfim, consertar o que está sendo destruído. Mas o governo brasileiro atual, esse governo agora, ele está conseguindo fechar a porteira para parar de passar a boiada. Senão não dá. Se você continuar com a porteira aberta, você não vai conseguir nem brigar com aqueles que estão lá dentro, muito menos impedir o resto da boiada de entrar. Então, fechar a porteira é a coisa mais importante. Fechar a porteira, não entra mais boiada nenhuma aqui. E aí, consertar toda a tragédia que o governo anterior fez dentro da nossa floresta, dentro da nossa sociedade indígena, da nossa sociedade brasileira. Enfim, a coisa mais difícil que eu acho, na realidade, vai ser recuperar os princípios e os valores da nossa sociedade. Porque isso aí não tem remédio, né? Isso aí não é assim, opa, agora, gente, é o seguinte, vamos lá, não pode mentir. Não, é um processo, né, Casagrande? Pode, Então, isso aí é uma coisa que vai levar tempo. Com certeza, por isso que eu acho a situação mais difícil é recuperar os princípios, os valores, a cultura da nossa sociedade. Esse vai ser o trabalho mais difícil do governo, porque as outras coisas são com atitude, né? Tudo que é com atitude dá para você recuperar. Dá para você acelerar a recuperação. Mas tudo que é princípio, valores, cara, você não tem o que fazer. É tempo a tempo, tempo a tempo. Melhorar, mudar completamente a educação, fortalecer a nossa educação. Porque assim, você fortalecendo a educação, os princípios, os valores começam a entrar na ordem certa. Walter Casagrande, eu preciso te convidar para vir no ICL de novo, porque eu sei que o assunto não para. Obrigada, viu? Vou ter que me despedir de você. O programa já está quase encerrando, mas vamos combinar que a gente quer você aqui de volta para a gente falar sobre outras pautas e falar sobre esse Brasil aí que tem um novo governo e a gente caminha aí para novos ares e vamos recuperar o tempo perdido, certo? Obrigado, sem dúvida. Um beijo para você, César, Chico. Vamos tomar nosso café na Livraria da Vila. Vamos repetir aquele café, Casão. Tá na hora. Tá bom. Beijo para vocês. Beijo, ótimo querido. Final Boa noite. de semana pra Parabéns, você. parabéns pelas colunas, cara. Lindas. Você tá muito obrigado. arrebentando. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Viu, diretor? Anota aí na agenda, porque a gente tem que trazer o Casagrande, porque pauta é que não falta, né? Por favor. Chega pra cá, Guga Noblar, boa noite pra você. Guga, vou logo começando com uma pergunta e retomando um assunto que a gente falou aqui rapidamente, que foram encontrados 60 animais silvestres na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres. Que exemplo, né, Guga? Que exemplo. Pequeno detalhe, ele era o ministro da Justiça. Só isso. Enquanto ministro, apenas isso. Pequeno detalhe da história. O ministro da Justiça, ele tem na casa dele
pássaros silvestres que estariam ali de maneira irregular. Segundo o IBAMA, segundo a fiscalização do IBAMA, há pássaros registrados em nome de outras pessoas que estariam ali sob a posse dele, e também há pássaros que não foram registrados, que estão também ali. Enfim, ele acabou autuado, vai ter que pagar uma multa aí de mais de 50 mil reais e vai ter que agora dar uma série de explicações aí que o IBAMA está requisitando, mas por hora os pássaros silvestres, que são 60 pássaros, permanecem sob posse do ex-ministro da Justiça, que além de estar metido na minuta do golpe, em golpe de Estado, de ter feito vista grossa no quebra-quebra de Brasília, pelo jeito também está fazendo vista grossa para os pássaros que estão ali na casa dele, enfim. Essa é a história. Ô Guga, eu acho que ele vai falar, ele deve falar a mesma coisa que falou da minuta. Não, tinha um bocado de minuta, qualquer um recebia uma minuta, eu fui recebendo essas araras e fui guardando aqui. Nas gaiolas, ali no cantinho do armário, né? Tipo, ou ele vai dizer... ou ele vai dizer que eram petistas, esquerdistas infiltrados que levaram... Porque tem arara vermelha, você viu, né? São os infiltrados. Vai ter alguma desculpa, né? Provavelmente. Vamos ver como ele vai escapar dessa. Mas cada vez mais enrolado. O ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. E a gente sabe que o Bolsonaro ele escolheu a dedo os ministros, né? São sempre os piores. A gente teve o pior ministro da Saúde, o pior ministro da Educação e um ministro da Justiça golpista, o pior de todos, portanto. Então, o Bolsonaro, de fato, ele tem um dedo bom para escolher sempre os piores para cada posto. Deixa eu já emendar na próxima, porque hoje o Estadão pediu uma reflexão sobre tanto ódio aos jornalistas. Bota aqui na tela o tweet para a gente ler, por favor. A gente tem o tweet? Olha aqui, ó. É estupefaciente notar que os algozes dos jornalistas do Estadão encontraram forças para atacá-los enquanto apuravam informações para levá-las ao conhecimento da sociedade em um mundo dramático. De onde brota tanto ódio? Essa perguntinha foi a cereja do bolo, né? Porque perguntar hoje, dia 24 de fevereiro, de onde brota tanto ódio, chega a ser até uma brincadeira de mau gosto, né? Todo mundo sabe que quem incita o ódio ao jornalismo é o Jair Bolsonaro. Não só a jornalista, a professor, a cientista, a artista. Todo mundo que ele acha que é um adversário, ele trata como um inimigo e ele cria esse ambiente de ódio, onde a pessoa ou é um pedófilo, no caso dos artistas, ou é um mamateiro que está roubando dinheiro, no caso dos jornalistas, ou está falseando a verdade e tentando te levar para algum caminho que seria ligado a alguma teoria da conspiração, que é o caso dos cientistas. Então, todo mundo que lida com informação é inimigo desses sujeitos. Segundo o Estadão, nesse editorial, eles se solidarizaram com mais de 450 profissionais, jornalistas, que foram agredidos nos últimos 4 anos, ou seja, no período de Jair Bolsonaro como presidente. O editorial mesmo sabe que o culpado é Jair Bolsonaro e faz questão de se solidarizar com os 450. E tem que ser incisivo e apontar o dedo e mostrar que a culpa é de um presidente fascistoide. Isso é um traço do fascismo. Você criar não só criar um inimigo, mas você dizer que seu inimigo é um criminoso, você criminalizar o debate político é um dos traços do fascismo e a gente está vendo o resultado disso em agressões constantes a jornalistas. Todos nós aqui já passamos por algum tipo de agressão, tenho certeza. Não precisa nem ser jornalista para sofrer agressão, né? Hoje em dia, bastou falar uma frasezinha ali, já vem pedra, né, Calejão? E tem várias coisas nessa imagem, por exemplo, que a gente colocou no ar, dessa pessoa tendo que ser contida na praia de Maresias. É muito sintomático tudo isso. Essa pessoa, ele é um representante de uma classe abastada que, infelizmente, por exemplo, a praia de Maresias é um imã para esse tipo de gente. Gente soberba, que se acha superior, que é extremamente agressiva e que forma o substrato que compõe a base eleitoral do próprio
bolsonarismo. Então, em ampla medida, era óbvio que talvez o editorialista do Estadão não percebeu, mas o jornal Estado de São Paulo vem fazendo isso há uma década agora. Isso não começou ontem, isso não começou no ano passado. E isso tudo começa, eles perguntam aí nesse editorial que vocês estão vendo, de onde vem tanto ódio da população brasileira? Ora, vocês estão estimulando o ódio na população brasileira faz pelo menos 10 anos, na tentativa de criminalizar o Partido dos Trabalhadores, de destituir a Dilma Rousseff da presidência da República, de tornar o Lula inelegível. Vocês conseguiram fomentar o caos e a desordem e a agressividade a um ponto de eleger o próprio Jair Bolsonaro. E vocês continuam fazendo isso. Vocês continuam estimulando esse tipo de ódio. É óbvio que mais cedo ou mais tarde esse processo se volta contra a própria equipe do Estadão. O que eu não quero aqui dizer que seja justificável, que a gente apoia nenhum tipo de violência, é absolutamente condenável. O problema é que uma vez que você começa a destilar ódio, você sabe onde isso começa. Você nunca sabe para onde isso efetivamente leva em última análise. A foto tá cortada ali, mas eu acho que ele ainda tá com uma camiseta do Cassius Clay ali. Tá? Ainda tem a coragem infelizmente, de usar... manchando a imagem, né, Chico? De um histórico. Exatamente. Uma camiseta o cara do que Cassius acusa Clay. os repórteres de serem comunistas, com aquela mesma ladainha bolsonarista de sempre. Mas você tocou no ponto que é o capítulo Cria Cuervos, né? Exatamente. Você cria cuervos, depois os bichos vão lá e te bicam, e isso você pode colocar aí uma pequena parcela de culpa da própria imprensa, de parte da imprensa, que viu com muita emoção a ascensão da extrema-direita no Brasil. Mas, claro, condenar a atitude, né? A atitude contra os repórteres. Claro. Pô, o repórter está ali fazendo o seu trabalho, quer levar a informação para a sociedade. E ainda foi chamado de comunista o repórter. É, né? Assim, quem xingou não leu o Estadão também, quer dizer... Exatamente. É uma loucura, né? Aplicando a mesma cartilha bolsonarista. Hein, Gugato? Chamar o Estadão de comunista, que você não tem a menor noção do que você está dizendo, hein? Os caras eles são tão malucos que eles chamam até a Janaína Pascoal de esquerdista. É real, eles falam, Janaína, às vezes o Sérgio Moro é enquadrado como esquerdista. Eu lembro eu debatendo na Jovem Pan com os influenciadores da extrema-direita e várias vezes eles colocaram Janaína Pascoal como uma esquerdista, Sérgio Moro, o que dirá então dos jornalistas do Estadão. É essa mentalidade. E eles acham que chamando de comunista, isso permite que eles façam o que quiser com aquela pessoa. Eles acham que está enquadrando a pessoa ali numa roupagem de um criminoso. É um comunista, portanto, eles se sentem no direito de fazer o que quiser com aquela pessoa. É assim que eles agem. Bom, gente, sextou, né? A gente estourou um pouquinho o programa de hoje, 8h07. Guga, um ótimo final de semana para você. Obrigada. Até semana que vem. Gente. Valeu, obrigado, Guga. Boa noite, Guga. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. E vamos nessa, que ainda tem rescaldo de carnaval, tem desfile das campeãs, tem um evento ainda no final de semana, né? Isso aí, Rô. Ainda tem um chorinho de carnaval do bom aí ainda. Vou liberar, mas vamos só ver o fechamento no mercado para a gente poder ir. Ibovespa queda de 1,67%, S&P queda de 1,05%, Dow Jones queda de 1,02%, Nasdaq 1,69% queda, e o dólar fechou a R$ 5,21, alta de 1,31%, 1,31%. Fechou, agora sextou. Vamos nessa? Agora vai. Obrigada, até semana que vem. Obrigado, querido. Obrigada à nossa audiência aí do outro lado. E você sabe, segunda-feira tem ICL Notícias, primeira edição, com a Vivian, William Deluca e Edu Moreira. E depois à noite, a gente aqui, Calejão, Chico Sá, comentaristas e convidados. A gente espera vocês. Um ótimo final de semana, divirtam-se e até semana que vem. Tchau, tchau.